matemáticos aí incorporados. E aqui no centro, gente, eu não sei se vocês conseguem visualizar, tem aqui os meses do ano, porque ele também funcionava como uma espécie de calendário. Esse instrumento aqui, esses círculos aqui no interior, na verdade, é um outro instrumento matemático dentro dos círculos de proporção, que aí contém esses meses, certo? E aqui a gente tem as horas. As horas. E aqui, não sei se vocês vão conseguir visualizar, tem o que a gente conhece hoje como os signos, certo? Porque naquele período era uma ciência investigada, certo? Era um estudo rigoroso essa questão. Então, aqui a gente tem um instrumento basicamente 3 em 1, né? Que tem um frente, um verso e ainda tem um outro no centro desses círculos de proporção. E aí, aqui a parte de trás do instrumento, que eu havia dito, aqui é o instrumento horizontal, certo? Que aí a segunda parte da obra fala sobre esse instrumento horizontal. E aí, toda essa marcação dele aqui está se referindo ao globo. Então, são para cálculos relativos ao globo, como ele realmente fala na obra. Mas, durante a nossa pesquisa, nós investigamos a respeito desse, certo? E aí não deu tempo, um tempo hábil, para a gente começar a aprofundar essa ideia, averiguar, investigar os conhecimentos matemáticos que possam estar agora aqui no instrumento horizontal, certo? Mas de antemão a gente já percebe, como na própria obra é descrito, que ele trata de cálculos relativos ao globo. Né? Quais cálculos seriam esses? A gente não conseguiu ainda aprofundar a respeito, né? E aí, assim, lembra que eu falei que essa postura do William Oughtred de não querer publicar as suas obras havia gerado uma discussão? Bom, ele tinha um aluno, o Richard Delamegne, que publicou esse tratado aí em 1630, o tratado chamado Gramelogia, ou Anel Matemático. E aí ele publicou e ele disse que ele tinha criado, foi ele a primeira pessoa que criou um instrumento circular. E até aqui aqui são duas capas, certo? A obra chama como duas capas, embora elas estejam no mesmo objeto. Tem aqui o desenho de um instrumento circular, né? E aí, em 1630, relembrando que a de William Oughtred foi publicada em 32, 33, essa daqui foi de 30, 1630. E aí o Richard Delamegne veio e disse que ele foi o cara que criou a primeira vez aí um instrumento circular. Só que aí tem um detalhe. O William Oughtred, ele escrevia as suas obras e não publicava. E aí esse tratado, que só foi publicado em 32, 33, foi um manuscrito em 1622. Então teve aí uma briga a respeito de quem realmente teria criado, quem copiou quem, porque teve esse problema de cópia, de dizer, você pegou minha ideia. Mas atualmente, historiadores vêm defendendo aí a ideia de que eles tiveram ideias simultâneas, né? Ninguém copiou ninguém, cada qual teve a sua, e aí foram ideias independentes, né? Por assim dizer. Bom, aqui a gente tem uma figura ampliada, certo? Do instrumento, do desenho que vem na obra, na própria obra. E aí eu trouxe aqui as marcações só para que vocês pudessem visualizar melhor, né? O primeiro círculo, que seria dos senos, o segundo e terceiro de tangentes, os números desiguais, os números iguais, as tangentes, novamente, e o seno por final. Aí aqui, gente, aqui tá mais claro, né? Ó, julho, agosto, setembro, e aqui as horas. E aqui, ó, os signos, certo? E aí, assim, eu falei de história, mas aqui o nosso interesse como professores de matemática é ensinar matemática, né? E aí,
como que a gente faz essa articulação, né? Como fazer, então, como é que a gente embarca na área da história da matemática para o ensino de matemática, né? Como fazer isso. E aí eu falei para vocês, né, que atualmente o nosso grupo de pesquisa ele está trabalhando com essa construção de interfaces entre a história e o ensino da matemática. Só que é importante que a gente destaque que, apesar de a gente estar trabalhando com história, não é objetivo ensinar matemática utilizando contação de história, certo? O ideal, nesse caso aqui na proposta, é você partir de um recurso que a história da matemática fornece para que a gente possa ensinar a matemática de fato. E aí, só que, assim, tem uma grande questão atual, né? Como fazer essa inserção desse recurso na sala de aula? Porque até então, esse estudo ele é recente aqui no Ceará, certo? Ele já vem sendo desenvolvido desde 2013, 2012, por aí, pelo professor Fumikazu Saito, lá da PUC de São Paulo. E aí, ele ganhou mais forças aqui no Ceará de 2016 para cá. Então, ele é algo recente. E aí, para a educação básica em si, o nosso grupo de pesquisa ainda não conseguiu, ainda não se propôs a fazer essa construção de atividades, certo? Por quê? Porque o foco na ideia do grupo é que isso tenha que partir do professor, da sala de aula. Então, primeiro a gente tem que falar com os professores. A gente tem que chegar no professor de matemática e apresentar para ele essa ideia dessa interface, para que ele possa conhecer que essas possibilidades que a história da matemática fornece, para, a partir daí, ele poder fazer essa articulação, essa manipulação, e aí dar um significado maior a respeito do ensino da matemática em si, né? E aí, eu, particularmente, eu trabalhei com a formação de professores tanto no âmbito inicial quanto na formação continuada. Eu ministrei 2 cursos para graduação lá da UES, da licenciatura em matemática, e ministrei um curso para o Profimate da UES, né, que até o professor Odécio fez parte, ele foi um dos alunos do curso. E aí a ideia era essa, né? Apresentar para o professor, na sua formação inicial e na sua formação continuada, essas possibilidades que ele poderia ter de ressignificar conhecimentos matemáticos, né? No caso, por meio do manuseio de um instrumento. E aí, por que eu ressalto a história do manuseio? Porque, como eu mencionei anteriormente, a gente estava listando uma série de conhecimentos matemáticos relativos ao manuseio em si. Mas a gente também pode trabalhar essa interface, por exemplo, construindo o objeto, né? No meu caso, a gente trabalhou com o manuseio, eu queria auxiliar nessa ressignificação dessas ideias do conhecimento matemático através da manipulação do objeto. Mas, por exemplo, o professor Wagner, que trabalhou com o jacente no plano, ele já partiu para o lado da construção, né? A professora Suzier também fez através do manuseio, e aí a interface ela entra com diversas possibilidades de constituição, né? E aí, assim, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu espero que tenha despertado, né, um interesse nas pesquisas em história da matemática para o ensino de matemática. E aí eu vou fazer uma propagandazinha do meu grupo de pesquisa, né, o GEPEN. Atualmente a gente está com as reuniões à distância, né, devido a esse isolamento, essa pandemia. Nós temos reuniões nas terças e quartas-feiras. O nosso grupo ele foi dividido em júnior e avançado, né? O GEPEN Júnior, que é comandado pela professora Gisele, ele se reúne às terças-feiras, às 5 horas,
via Meet ou então via Zoom. E aí ele está mais direcionado àqueles estudantes ou professores que estão começando agora no âmbito da pesquisa, querem conhecer assim uma base, e aí o GPEM Júnior é perfeito para você. E aí o GPEM Avançado se reúne às quartas-feiras, 5h30, e aí a gente faz uma conexão com o NUPEM, lá da UFRN, e com o EMA, que é o da PUC de São Paulo. São 3 grupos que se reúnem simultaneamente para discutir a respeito especificamente da história das ciências, história da matemática, né? E a gente faz essa associação. Eu agradeço muito, novamente, né, o convite. Aí tá os meus contatos, se alguém tiver algum interesse, quiser se aprofundar mais em relação à questão da história. E para finalizar assim com chave de ouro, eu vou fazer a propaganda de 2 eventos que a gente está tendo aqui em relação à história da matemática. Né? A gente está promovendo, o GEPEN está promovendo o simpósio de estudos sobre as matemáticas islâmicas, que está acontecendo pela plataforma Even 3, né? Vai ser do dia 29 a 31 de julho. Basta acessar esse site aí e fazer a inscrição, o evento é totalmente gratuito. E a gente também tem o nosso 4º Seminário Cearense de História da Matemática, que é uma parceria com o IFCE Campus de Canidé. A gente ia fazer o evento presencial, né, até então, mas devido à pandemia, a gente migrou esse evento para um evento online. E aí, com essa nova roupagem do evento, a gente está tendo promoções de inscrição, e vai ter muita coisa legal, gente. Então, se alguém ficou interessado um pouquinho mais a respeito da história da matemática, vale a pena conferir esses eventos que o GEPEN está promovendo, certo? E é isso, gente. Muito obrigada. Legal, professora Verusca. Obrigado novamente. Parabéns aí pela palestra, gostei bastante. Eu acho que a gente tem alguma pergunta aqui, Aqui, eu tinha visto aqui, só um minutinho. Da Drica. Pode ficar à vontade, Drica. Liguei errado. Boa noite. Primeiro, obviamente, eu tenho que parabenizar a Verusca pela apresentação. E, assim, eu sou uma entusiasta do trabalho do Grupo da Carol, né? Eu acho que vocês fazem um trabalho formidável. A Carol é uma excelente divulgadora do trabalho de vocês e realmente não tem como a gente não se interessar. Aí, assim, eu costumo ler tudo que vocês publicam, né? Diga-se de passagem. A minha questão, Verusca, você falou um pouco sobre isso, né? Mas quando a gente pensa assim, na BNCC, o que ela nos dá de oportunidade de inserir as tendências da educação matemática, né? Você é no lado da história, eu sou no lado da modelagem matemática, é muito pouco a oportunidade que nos é dada, né? E você fala que, com relação à história, o ideal é não contar historinha, né? E eu concordo demais com você, né? Eu acho que isso é desvalorizar o que a história da matemática tem, e eu acho que vocês trazem muito isso, né? Dessa valorização. Mas, assim, né? Eu sei que vocês fazem muitos cursos de extensão, têm tentado na universidade, mas como seria um caminho, né? Para a gente conseguir realmente entrar na escola básica, né? Como pensar a formação para esse professor para que ele seja realmente um adepto, para que ele possa... Eu tenho muita dificuldade em pensar isso com relação à modelagem matemática, né? E eu creio que com relação à história, vocês talvez atravessem as mesmas discussões, as mesmas inquietações. Né? E eu queria que vocês, né, tecessem algumas considerações sobre isso, qual seriam as oportunidades, as opções que a gente tem para isso. Bom, Drica, boa noite. Atualmente, o que a gente está tentando fazer com a história, né? A gente está partindo para cursos de extensão, né? Para poder levar a ideia da história da matemática, essa visão da implementação da história da matemática para o ensino, a gente está trabalhando com cursos de extensão, porque a gente sabe que, pelo menos na UES, a gente tem uma disciplina de história da matemática, em que os professores eles já estão se adaptando,
né? São professores que fazem parte do nosso grupo de pesquisa, então eles estão se adaptando a essa roupagem da história da matemática. Mas tem tantas outras universidades aí que a disciplina de história da matemática às vezes é inexistente, às vezes o professor tem uma visão diferenciada. Então, basicamente, a gente está partindo das ideias dos cursos de extensão. É como a gente está conseguindo atingir essa formação de professores, para mostrar para eles essas opções, essas tantas opções, né, que a história da matemática ela está aí para auxiliar no ensino. Sim. Perfeito. Obrigada. Bacana, boas colocações. Alguém mais tem alguma colocação para fazer, alguma pergunta? Acredito que as perguntas encerraram. Verusca, novamente, muito obrigado. Agradeço aqui em nome do IFCE Crateus. Eu, professor Ramon, coordeno a matemática atualmente, então agradeço também em nome do colegiado da matemática. Foi muito bom. A gente vai fazer novos eventos, se puder participar de novo, será um prazer recebê-la de novo. E se quiser, aquela divulgação que você fez, quiser botar na tela de novo, a gente também pode divulgar no Instagram da matemática da gente. Pronto, eu posso encaminhar ao professor Odécio os folderzinhos, e aí. Porque a gente está sempre nessa comunicação, né? Às vezes ele está com um evento, aí ele, poxa, o GPEM pode compartilhar? Compartilha. Pois compartilha os nossos aí também, para dar aquela ajuda, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigado a todos. Os links estão no chat, certo? Do Instagram da matemática e do certificado. Verusca, parabéns novamente. E semana que vem, quarta-feira, a gente tem professor Ricardo Sampaio falando de geometria, né? Como resolver problemas usando a ideia de lugares geométricos. E tem o professor Ramon, eu, falando de educação financeira, um pouquinho de educação financeira. Então vai ser bem legal a próxima quarta também. E contamos com vocês. Um abraço a todos. Até a próxima. Caso alguém queira colocar algo novamente, tenha à vontade.